Olá, crianças do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Sejam bem-vindos. Hoje nós estamos juntos para aprender um pouquinho mais sobre os animais sagrados e nós vamos aprender a fazê-los alguns. Então, vamos nos preparar com o material? Separem o material básico, como sempre, o caderno, o lápis grafite, o lápis de cor e a borracha. E hoje vocês precisam separar 3 papéis. Pode ser sulfite ou 3 folhas de caderno comum. Eu aguardo vocês prepararem esse material.
Antes de começar, vamos anotar os dados de hoje no seu caderno. Data de hoje, aula 24, Animais Sagrados, Ensino Religioso. Caprichem, hein? Eu vou aguardar.
Tudo pronto? Então vamos lembrar um pouquinho do que conversamos na aula passada. Nós aprendemos sobre os animais e a influência deles na vida do ser humano. Nós aprendemos que existem animais domésticos, animais que nos fornecem vestuários como o couro, a lã, a seda. Animais que realizam a polinização. Lembram? A abelha e o morcego? Isso mesmo. Eles passam de um lugar para o outro depois de se alimentar, levando as sementes ou os pólens, para que, longe dali, essas plantas das quais eles se alimentaram possam se reproduzir. Nós aprendemos também que existem animais que auxiliam as pessoas que têm dificuldade de visão. Os cães-guias. Nós também aprendemos sobre os animais predadores, que auxiliam na praga dos controles das pragas. Animais que fornecem o mel, o ovo, o leite e tantos outros alimentos que são importantes para a nossa nutrição e saúde. E os animais, no final da aula, que eu comentei com vocês, que são adorados segundo as crenças de algumas religiões. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre esses animais e qual a importância dele para as religiões. Hoje nós vamos conhecer os animais sagrados para o xamanismo. Essa é uma palavra que nós já falamos em aulas passadas, mas eu vou lembrar um pouquinho para vocês o que significa. O xamã, que é um sacerdote de algumas comunidades indígenas, ele se utiliza de meios sobrenaturais para curar males, doenças, encontrar objetos perdidos, controlar acontecimentos. Ele é conhecido como um líder espiritual das comunidades indígenas, principalmente a norte-americana. E o xamanismo é um conjunto das práticas e crenças sobrenaturais do xamã. Por isso o nome tão parecido. E quais seriam esses animais? Olha a primeira, nós já vimos na aula passada, a abelha. Aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se eu falar assim, as abelhas são amarelas e pretas, vivem e trabalham em grupos, produzem mel e têm ferrões. O que vocês acham? Que essa afirmativa está certa ou está errada? Ela está errada. Sabe por quê? Porque existe muito mais tipos de abelhas do que aquela que nós estamos habituados a conhecer. Existem abelhas azuis, verdes, pequeninhas, grandes, operárias, solitárias. Sabiam que tem abelhas que não gostam nem de entrar em contato com outra abelha? É verdade. E também existem abelhas com ferrão e sem ferrão, além de centenas de outras variações. Então, nós não podemos dizer que toda abelha é amarela e preta, tem ferrão e trabalha unida. Então, antes de continuarmos, eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que eu trouxe falando sobre esse animal tão importante. Prestem atenção. A abelha todo mundo conhece, né? É aquele inseto simpático listrado de amarelo e preto que produz mel. Adora trabalhar e viver em grupo. E tem um ferrão que dói até em urso, certo? Errado. Para começar, muitas abelhas não têm ferrão. E não, a abelha sem ferrão não é aquela que enrola no cabelo. Essa pode ser a Irapuã. Outra curiosidade é que a minoria vive em colmeia, só produz o mel que a gente consome. Existem mais de 20 mil espécies de abelhas, de diversas cores e tamanhos. Existem abelhas verdes, azuis, amarela, black e até metálicas. Existem abelhas de 2 milímetros e de 10 centímetros de tamanho. Mas todas têm algo em comum. São responsáveis por mais de 70% da polinização das plantas. De todos os insetos, as abelhas são os mais importantes para a produção de alimentos e, consequentemente, para o homem. Bom, e agora que você já conhece um pouco mais sobre elas, vamos deixá-las trabalhar. Agora que nós já aprendemos um pouco sobre a abelha, sobre o animal, vamos aprender um pouquinho sobre
o simbolismo que ele traz como animal sagrado no chamamismo. A abelha, ela é muito significativa. Elas produzem o mel, o própolis, esses elementos que são muito utilizados para nós tratarmos a nossa gripe, resfriado, problemas de garganta. Quantas vezes você já ouviu falar ou alguém te orientar, olha, para essa tosse, coma um pouco de mel, além de ser natural e com várias vitaminas. E além disso, as abelhas, como eu já falei no início da aula, elas são responsáveis pela polinização. Quando elas chegam numa flor e conseguem captar o néctar que é necessário para elas sobreviverem, o corpo fica cheinho de pólen. E esse pólen é muito pequenininho. Quando ela voa para outros lugares, acaba caindo em outras terras. E assim, a mesma flor que ela se alimentou, naquele local cresce uma outra. Olha como é importante a função da abelha na nossa natureza. É considerada sagrada, sabe por quê? Pela forma com que ela se comunica com o seu grupo, com o trabalho que elas fazem juntas em muita harmonia, sem nenhuma briga, e por fabricar esse néctar da vida. Ela ensina também a necessidade de aprendermos a lidar com a riqueza material, com a fartura. Nós precisamos organizar muito tudo que possuímos. Ela também ensina que nós precisamos nos preocupar mais com as coisas do espírito, deixando de lado as coisas materiais e essa mania assim muito obsessiva pela organização. É importante trabalhar? É, mas também é muito importante nós aproveitarmos o nosso tempo de lazer com os amigos, com a família, enfim, com todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Outro animal sagrado, a baleia. Lembra, nós falamos dela também na aula passada. A baleia, ela traz um simbolismo de mãe terra e mãe água. Ela simboliza o início de tudo para os xamãs, como se fosse um dos primeiros animais a habitar a nossa terra. Assim como a abelha, ela nos ensina a nos preocupar mais com o interior do que com o exterior. Lembra que nós já falamos em várias aulas? É muito importante desenvolvermos tanto o lado físico quanto o lado espiritual, para a gente conseguir aquele equilíbrio e assim podermos ser felizes. Vocês lembram que na aula passada nós ouvimos o som da baleia? Então, segundo essa crença, esse som ajuda a encontrar esse equilíbrio, a fazer com que a gente sinta uma paz que faça com que a gente pense melhor e se sinta melhor. Quem lembra aí do som da baleia? Nós ouvimos na aula passada. Vamos lembrar um pouquinho? Quando eu colocar o som da baleia, eu gostaria que vocês fechassem os olhos e imaginassem aonde você poderia estar, que você estaria bem feliz. Vamos lá? Então, crianças, gostaram? Conseguiram fazer aquele pensamento de paz? Aquele sentimento tão gostoso que a gente tem para estar no momento que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, mas sentindo paz. É o que traz esse som, não é? Bom, agora nós já conhecemos a baleia, já sabemos o que ela significa, já ouvimos o seu som. Agora, o que vocês acham de aprender como fazer uma baleia? Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai precisar é de um quadrado. Vocês lembram como faz o quadrado? Eu já ensinei em aulas passadas. Mas tudo bem, para quem não lembra, eu vou ensinar de novo. Peguem uma das folhas que vocês separaram e esse lado você vai unir com esse lado. Você vai dobrar a folha dessa maneira. Vai vincar bem
E essa parte que sobra, eu vou cortar com uma régua, mas vocês podem utilizar uma tesoura. Nós vamos tirar fora esse espaço que sobra. Pronto. Temos um quadrado. Façam o quadrado que eu já vou mostrar o vídeo de como a gente consegue fazer a baleia.
bacana essa baleia, né? Eu me entusiasmei. Olha só como ficaram as que eu fiz. No vídeo não mostra que precisa colocar o olhinho ou a boca, mas eu fiz dessa maneira. Vocês podem fazer cada um da maneira que quiser. Beleza? Então vamos para o nosso próximo animal sagrado. A águia. A águia para os xamãs tem uma simbologia de iluminação, coragem, elevação do espírito às alturas. A águia é um símbolo do espírito para eles. Por que ela nos ensina? E essa é a importância do sagrado desse animal. Ela nos ensina porque ela nos mostra como olharmos a nossa vida como um todo. Quando ela está voando lá em cima, ela consegue ver tudo o que acontece. É como se a gente tivesse um amigo que viesse brigar com a gente e eu já começo a brigar com ele também. Não, ela nos ensina que cada situação que passamos, precisamos pensar sobre aquilo. Por que isso está acontecendo? E procurar soluções. E não simplesmente fazer a mesma coisa do outro. Eles acreditam que a águia veio dos céus, com essa grande habilidade, né, de voar, e que sabe aonde que é o lar dela? Lá no sol. Por isso ela é tão poderosa. Ela nos mostra que nós devemos voar, olhar, pensar sobre tudo que acontece na nossa vida. Para os xamãs, as penas da águia, elas são consideradas o mais famoso instrumento de cura. Ela tem sido usada durante séculos pelos xamãs para purificar os doentes e também para curá-los. Esse animal vai estar sempre relacionado com o ar. Lembra que eu falei para vocês que os elementos da natureza são muito importantes? O fogo, a água, o ar e a terra. Então a águia representa o elemento ar. E a borboleta? Nossa, prof, borboleta sagrada, ela é, porque ela também traz um ensinamento. Segundo os xamãs, ela nos ensina a perceber todas as etapas necessárias que nós temos na verdadeira transformação da nossa vida. Ela representa essa transformação com a sua própria evolução. Lembram como é que nasce a borboleta? Primeiro, ela é um ovinho de uma larva. Aí depois ela fica naqueles casulos lá dentro, se transformando. E um dia abre-se o casulo e nasce a borboleta. Muito bem. Ela ensina que cada estágio da nossa vida é muito importante, muito indispensável. Quando nós somos bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, nós devemos ter sempre em mente que nós vivemos num eterno ciclo de transformação e todas essas fases são importantes e precisam de uma atenção especial. É o que a borboleta traz de ensinamento e por isso ela é sagrada. Vamos aprender a fazer uma borboleta? Ai, eu aprendi a fazer e fica muito legal. Vamos lá. Então vamos lá. Pega o quadradinho. Dobra o meio. No outro sentido também. Agora vamos dobrar ao meio na diagonal também. Com ele tudo marcado aqui. Assim. Agora vamos subir essas pontinhas, as duas. Solta de novo, agora dobra assim, pra esse lado. Ó, assim, aqui. Agora, essa pontinha aqui a gente vai cortar. Ó, tá nesse sentido assim. Dobrou aqui, vamos cortar aqui. Abriu de novo, ó,
Onde já tava dobrado, dobra de novo. Essa pontinha aqui desce. Um pedacinho só. Certo? Agora, essa parte aqui vai lá pra cima. Dobra aqui. Põe a pontinha pro outro lado. E está pronta a nossa borboletinha. Viram que simples, bem facinho de fazer e fica bem bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, que façam também. Gostaram? Então, eu fiz de várias cores a borboleta. E uma delas, eu não cortei aquela parte da asinha como mostra no vídeo. Aí ficou assim, ó. A borboleta cortando a pontinha da asa e sem cortar. Diferente, né? Podemos criar várias situações agora que a gente já sabe como fazer a dobradura. Vamos para o nosso próximo animal? Quem conhece esse animal? O alce. Ele é um animal selvagem e não existe aqui no Brasil. Ele é um animal que vive lá na América, ele é americano e ele também é chamado de caribu para os xamãs. Ele é um animal que representa o valor do estudo nas nossas vidas. Ai, eu gostei muito desse animal, eu também concordo com ele. Ele revela a importância de nos prepararmos para o futuro através de aprendizados, seja através da escola ou com qualquer outra pessoa que saiba um pouco mais do que eu. Sabe que quando eu fui fazer essas dobraduras na minha turma, antes da pandemia, existia várias crianças que pegaram rapidinho e conseguiram fazer a dobradura, e outras que tiveram mais dificuldades. Assim, aqueles que terminaram primeiro me ajudaram a transmitir para todos aqueles o que eles tinham aprendido primeiro. É assim que a gente vive, aprendendo com as pessoas, aprendendo, estudando, também nos preparando para também poder ensinar além de aprender. É muito bacana e esse animal, ele tem esse significado. Além do estudo, ele fala que nós temos que ter autoestima. Vocês já ouviram essa palavra? Então, essa palavra diz que nós precisamos gostar de nós mesmos. Primeiro, eu tenho que me gostar, que eu tenho que me amar, para depois eu poder gostar de alguém. Ele lembra também que nós temos que usar sabedoria em toda a nossa vida. Ele é um animal sagrado que representa a resistência, a autoconfiança, a abundância e a responsabilidade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse animal? O alce é um cervídeo, o maior dos cervos, podendo atingir mais de 2 metros de altura ao nível das escápulas e pesar mais de 450 quilos, sendo que os idosos podem ultrapassar aos 500 quilos no caso dos machos. As fêmeas são menores. Distinguem-se dos restantes membros da família pelo tipo particular de galhadas, geralmente presentes apenas nos machos. Têm secção cilíndrica e formato de taça e podem atingir 1,60 m de amplitude. O alce é um animal típico das regiões circumpolares. Na Europa, ocorre essencialmente na Finlândia, na Suécia e na Noruega. Ao contrário do que se possa pensar, as suas longas hastes servem para amenizar a temperatura corporal no verão. A longevidade do alce é, em média, de 20 anos. Estes ruminantes têm pernas longas e pescoço curto, o que os impede de pastar das ervas rasteiras. Alimentam-se de rebentos e folhas de árvores e de plantas aquáticas, pelo que se encontram essencialmente em florestas ou na sua proximidade. O seu comportamento é geralmente tímido, mas os machos podem tornar-se violentos durante a época de acasalamento e as fêmeas defendem as crias de qualquer aproximação humana. No entanto, o principal perigo que os alces representam para o ser humano é na estrada, onde podem provocar graves acidentes, sobretudo na primavera, quando aproveitam como compensação nutricional o sal lançado no pavimento de algumas estradas na América do Norte. Agora que nós já aprendemos
alguma coisa sobre esse animal e o que ele representa, vamos para o nosso próximo e último animal do dia. O cachorro. Prof, o cachorro é sagrado? Bom, o meu sempre foi para mim. Adoro os cachorros. O que vem na sua mente quando você vê um cachorro? A primeira coisa que você pensa? Bom, a maior parte das pessoas, e eu também, sabe no que eu penso? Na lealdade. A lealdade é aquele sentimento de estar sempre junto, independente do que aconteça. É isso que faz pensar várias pessoas sobre esse animal e também sobre a nossa própria vida. Será que eu estou sendo leal comigo mesmo? Será que eu estou sendo leal com os meus objetivos, com o que eu quero da minha vida, com os valores que nós recebemos dos nossos amigos e familiares? Quando a gente vê um cachorro que leva uma bronca, por exemplo, ele ainda retorna todo amoroso para aquela pessoa que o maltratou. É como o cachorro tivesse um sentimento puro e bonito dentro do seu coração. O que define esse animal sagrado, além da lealdade, é essa habilidade que ele tem para amar incondicionalmente. Nossa, que palavra grande, professora! É esse sentimento que eu comentei com vocês. Eu estarei perto do meu dono, independente do que aconteça, recebendo carinho ou não. É por isso que o cachorro é considerado um animal sagrado. E esse cachorro nós vamos aprender a fazer, que é muito fácil. E eu vou mostrar para vocês como. Lembram do quadrado que nós precisamos tirar do retângulo da folha? Então, pegamos uma ponta, unimos na sua lateral e cortamos essa parte que sobra. E temos o nosso quadrado. Agora, nós vamos voltar a fazer a mesma dobra. Olha só. Vai ficar um triângulo. E nós vamos fazer a orelhinha do cachorro, até uma parte ir para fora desse outro bico maior. Aqui nós marcamos bem e fazemos a mesma coisa do outro lado. Cuidando para que fiquem aqui, ó, na mesma altura de orelha. Agora que nós dobramos a orelha, é só fazer o seu focinho. Nós pegamos essa ponta aqui e dobramos para cá. E está pronto o nosso cachorro. Viu como é fácil? Aí eu posso pintar o seu focinho e colocar um olhinho. Um não, né, professora? 2. Vamos botar também uma sobrancelha? Viu que simples? Esse também, eu fiz vários. Assim eu posso até inventar brincadeiras. E agora, depois de tanta atividade, nós vamos ver um vídeo para terminar a nossa aula de hoje. A Ponte da Caridade. Hoje, crianças, nós falamos sobre harmonia, trabalho em grupo, respeito, visão de mundo, autoconfiança, responsabilidade, entre outras virtudes tão necessárias para que a nossa vida em sociedade seja alegre, seja significativa. Eu trouxe um vídeo para vocês perceberem quando não acontece, quando não existem essas qualidades entre dois seres. E no final do vídeo, vocês vão ver o que acontece quando existem essas qualidades que nós falamos hoje. Prestem bem atenção.
E com esse vídeo nós terminamos a nossa aula de hoje. Vamos revisar um pouquinho o que nós aprendemos? Relembramos sobre a influência dos animais na vida dos seres humanos e conhecemos os animais sagrados do xamanismo: a abelha, a baleia, a águia, a borboleta, o alce e o cachorro. E chegou a nossa aula ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante de construir todos esses animais e saber o significado de alguns deles, segundo a religião dos xamãs. Semana que vem eu volto e trago mais animais que significam e trazem o sagrado com outro tipo de crença. Aguardem!